Olá, meus alunos dos segundos anos, das escolas em que eu trabalho, Escola Estadual Dr. Viviano Caldas, em Prados, Escola Estadual Abelar Pereira, em Lagoa Dourada. Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para vocês. São os exercícios que nós trabalhamos aí em sala de aula, né? Exercícios aí retirados do nosso livro. E eu queria dizer para vocês, né, de antemão aqui, me desculpar, né, pela qualidade do vídeo, porque eu estou gravando durante a noite, né? Agora são aproximadamente aí 11 horas da noite e eu não tenho aqui um estúdio adequado, né? Tenho aqui algo improvisado. Pretendo futuramente melhorar isso, né? Pretendo fazer isso aí para tentar facilitar mais a qualidade, né? Melhorar mais a qualidade dos vídeos aí para vocês, tá certo? Mas por enquanto aqui vai ser no improviso mesmo. Vamos começar aqui com os exercícios, gente. Esses aí da página 58 do livro texto da autora aí, Beatriz Alvarenga. Seção verifique o que aprendeu. São exercícios aí de fixação muito simples. Então, o primeiro exercício, olha lá, ó. Dois blocos idênticos, A e B, ambos de ferro, são colocados em contato e isolados de influências externas, como mostra a figura. As temperaturas iniciais dos blocos são TA, 200 graus Celsius, é a temperatura do bloco A, esse bloco de ferro aqui, ó. TB é a temperatura desse outro bloco de ferro aqui, ó, 50 graus Celsius. Então são dois blocos de mesmo material que estão a temperaturas diferentes. Um está quente, o outro está frio. Você colocou eles em contato. Bom, aí vamos, o que ele está querendo saber? Ó. Depois de um certo tempo, o que ocorreu com a temperatura de A e com a temperatura de B? O que a natureza nos mostra? Né? Que a temperatura de A, do que está mais quente, vai diminuir e a temperatura de B, do que está mais frio, vai aumentar. É o que está escrito aqui. Temperatura de A diminui, temperatura de B aumentou. Quando a gente estudou temperatura no capítulo anterior, tinha uma pergunta muito semelhante a essa daí. Só que aqui agora o enfoque vai ser mais, né? A gente vai estudar calorimetria, calor, do ponto de vista da energia contida nesses blocos aí. A gente vai chegar em questões desse tipo. Tá certo? Bom, a letra B. De acordo com os cientistas anteriores, a Rumford e Joule, qual eram as causas das variações das temperaturas TA e TB? Bom, então isso tem um contexto histórico. Antes de Rumford e Joule, que os cientistas dessa época, né, antigos, eles tentavam explicar a razão, por exemplo, de um corpo que está quente em contato com um corpo que está frio, diminuir a temperatura e o outro aumentar. Qual era a explicação plausível que eles davam para uma situação desse tipo? Eles falavam o seguinte: tinha uma substância invisível que ninguém enxergava, que saía do mais quente e passava para o mais frio. Essa substância era capaz de fluir, ela tinha massa praticamente desprezível, né, peso desprezível, invisível, a gente não enxergava, que era capaz de fluir. Então essa substância, quem perdia, esfriava, quem ganhava, esquentava. A essa substância, os cientistas da época atribuíram o nome de calórico. E isso daí ficou sendo conhecido como a teoria do calórico. Isso prevaleceu por muito tempo, o modelo do calórico. Então o calórico explicava, né? Então se recorria ao calórico para entender por que um corpo esquentava e por que um corpo esfriava. Em ciências, né, no mundo inteiro, um modelo ele prevalece até que ele apresente uma falha. Né? A hora que, por exemplo, esse calórico apresentou uma falha, não explicou determinado fenômeno que ocorre na natureza, ele caiu por terra, ele já não servia mais. E foi o que aconteceu, por exemplo, com esse Rumford, né? Esse Rumford era um inglês, ele trabalhava na perfuração de canhões para a guerra, né? E ele era um estudioso. Né? E ao perfurar canhões, ele observava que a superfície, né, de onde ele estava marretando, aquilo aquecia. E ele tentava entender isso pela teoria do calórico. A teoria do calórico ela falhava, ela não explicava isso. O que não explica, em ciências, cai por terra. Então essa teoria do calórico ela foi substituída. Né? Posteriormente, a Rumford veio Joule e desenvolveu aí um modelo, né, moderno de calor que a gente pratica até hoje. Né?
O que explica isso aí, ó, que a gente vai ver mais para frente. Aí derrubou-se o calórico e surgiu a ideia de calor como forma de energia. Então aquela substância invisível que passava para cá, que a gente vai chamar de calórico, que vai ser a resposta desse exercício B aí, ó, da letra B, atualmente a gente chama de calor, né? E é uma forma de energia que a gente vai falar, vai discutir muito aqui. Então, olha, havia passagem de calórico de A para B. Foi uma teoria aí já ultrapassada e derrubada. Questão número 2. Considere ainda os blocos do exercício anterior de acordo com o ponto de vista dos cientistas atuais. Como eu disse, o calórico ele foi derrubado, ele foi substituído por um conceito mais, vamos dizer assim, moderno, mais perfeito, né? Melhor, mais explicativo. E esse conceito é o conceito de calor. O calor, pessoal, é uma forma de energia. Quando a gente fala em energia, energia tem sob diversas formas. Todos nós aqui sabemos enumerar um monte delas. A gente pode falar, por exemplo, ATP, né? Adenina trifosfato. É uma forma que a energia que está no nosso corpo ela fica armazenada. A gente pode falar, por exemplo, da entalpia lá da química, que é uma energia contida em tudo quanto é objeto, em tudo quanto é matéria. A gente pode falar da energia do Sol, energia química que tem, por exemplo, nas baterias dos celulares, enfim, né? Tem uma diversidade de energias. Energia mecânica, como a potencial, a cinética. Bom, o calor é só mais uma forma de energia. Então a gente entende calor como uma forma de energia, ok? Eu queria te explicar, assim, já de início, que nenhum objeto tem calor. Eu não tenho, essa régua não tem, o ar atmosférico não tem calor. O que os objetos possuem é energia interna. Você fala, por que, Edmar? Vamos entender. Energia interna. Um objeto, ele é constituído, ele é de matéria, né? Ele é constituído de átomos, né? Alguns líquidos de moléculas, que é um conjunto de átomos. Você pega, por exemplo, a água, molécula de água. São 3 átomos, H2O, né? Um de oxigênio e 2 de hidrogênio. Enfim, átomos e moléculas. Então, para não ficar falando átomos e moléculas aqui toda hora, vou substituir por partículas. Então, vamos entender que esse objeto aqui, ele é constituído de partículas. E essas partículas, elas não estão paradas, embora pareça assim visualmente, porque eu nem enxergo isso, né? A constituição dessa matéria, e nem de matéria nenhuma, de ser humano nenhum enxerga. Bom, essas partículas não estão paradas. A gente até estudou, né, na matéria passada que o movimento dessas partículas caracteriza a temperatura em que o objeto se encontra. Quanto mais movimento elas têm, maior é a temperatura do objeto. Agora eu vou dizer para vocês do ponto de vista da energia. Né? Um corpo que está em movimento, um objeto que está em movimento, uma partícula que está em movimento, ela é dotada de energia cinética, um tipo de energia mecânica. Se a gente pegar, por exemplo, todas as energias cinéticas, né, das partículas que compõem, por exemplo, esse material que está aqui na minha mão, essa totalidade de energia nós vamos chamá-la, atribuir de energia interna, energia que está aqui dentro, tá certo? Bom, essa energia, né, essas partículas em movimento, caracteriza para esse corpo um valor de temperatura. Se eu pegar um outro objeto que está numa temperatura menor, né, a gente pressupõe que ele está com uma energia interna menor, embora a energia interna não depende só da temperatura. Ela depende também da quantidade de matéria, da quantidade de partículas. Né? Se eu tivesse um pedacinho de régua menor aqui, ó, elas estariam na mesma temperatura, mas essa teria uma energia interna maior, porque teria mais matéria. Então a energia interna ela depende da temperatura e ela também depende da quantidade de partículas que compõem a matéria, ok? Bom, quando um corpo ele perde parte dessa energia interna para outro corpo, é o que a gente chama de calor. Então é a energia que sai. Quando ela sai, ela não é mais interna. Então calor é uma energia em trânsito, que transita de um corpo para o outro, devido à diferença de temperatura entre eles. Então um objeto que está quente, outro objeto que está frio, vai fluir naturalmente calor, do mais quente para o mais frio. Nenhum objeto tem calor. Nenhum objeto tem calor. O que um objeto tem é energia interna. Quando ele perde parte dessa energia interna, a gente chama de calor. Né? Então a gente pode falar, ó, perdeu energia em forma de calor.
ganhou energia em forma de calor. Quando ele ganha energia, já não é mais calor, aí passa a ser energia interna, ok? O que ganha energia, esquenta. O que perde energia, esfria, ok? Então o que é calor? Uma forma de energia que transita de um objeto para outro. Essa forma de energia é uma radiação infravermelha, é uma onda eletromagnética, tá certo? Infravermelha, a gente não enxerga, porque ela vibra numa frequência que o ser humano não percebe, tá certo? A gente não enxerga calor, a gente sente. Existem alguns equipamentos aí que pode medir com precisão, né? Que pode mostrar, né? Pode fotografar esse infravermelho. Alguns animais percebem, né? A cobra, por exemplo, quando ela observa um animal, ela percebe qual região do animal está mais quente. Ela tem essa percepção do infravermelho, né? Eu não diria enxergar, mas perceber esse infravermelho. Nós, seres humanos, não enxergamos e nem temos essa percepção, tá certo? Bom, então diante disso tudo que eu falei para vocês, a gente vai entender aqui uma série de situações que vai vir pela frente, ó. Considere ainda os blocos do exercício anterior. De acordo com o ponto de vista dos cientistas atuais, depois de um certo tempo, o que ocorreu com a energia interna de A? Diminuiu. E com a de B? Aumentou. A energia interna de A diminuiu e a de B aumentou. Houve transferência de energia de um bloco para o outro? Sim, naturalmente, do mais quente para o mais frio, né? Em que sentido? Do mais quente para o mais frio, do A para o B. O A estava numa temperatura maior que o B, foi o que o exercício nos falou aí no número 1. Né? Então, sim, de A para B. Como se denomina essa energia transferida? Calor. Tá certo? Então, antigamente falava assim calórico, substância invisível. Hoje não, hoje é calor, energia. Ok? Bom, então vamos para o número 3. Uma pessoa usando um martelo golpeia repetidas vezes um bloco de chumbo. PB é chumbo, viu? Símbolo químico lá na tabela periódica de chumbo é PB. Verifica-se que a temperatura do bloco se eleva apreciavelmente, ou seja, o bloco esquenta, o bloco aquece. Esse bloco aqui, ó, tá a mão esquerda do cidadão aqui, ó, está sobre, ó. Lembrando-se do comentário 2 feito nessa sessão, lá do livro, né? Comentário 2, que diz o seguinte: quando você golpeia e uma superfície esquenta, não é calor. Você não tem aí energia fluindo naturalmente de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. Ah, mas por que esquentou aqui? Se esse bloco esquenta é porque ele recebeu alguma forma de energia. E não é calor. Que energia é essa? Ao golpear o martelo, você está realizando um trabalho mecânico. Trabalho mecânico também é uma grandeza física, tá certo? Trabalho mecânico é uma forma de energia também, tá bom? Essa forma de energia ela é convertida em energia interna, em energia térmica, em energia interna, que vai promover aqui o aquecimento desse bloco, tá certo? Bom, então a energia interna do bloco de chumbo aumentou? Sim, ele aquece. Letra B. Houve alguma transferência de calor para o bloco de chumbo? Calor não. Calor não. Calor é só quando você tem dois objetos a temperaturas diferentes e você os coloca em contato, tá certo? Aí o calor flui do mais quente para o mais frio, devido à diferença de temperatura entre eles, né? Naturalmente do mais quente para o mais frio. Aqui é a letra C, viu, gente? Ó, um errinho aqui, tá? Letra C, aqui, olha. Aqui, ó. Letra C. Então, qual foi a causa do aumento da energia interna do bloco de chumbo? Como eu já tinha dito anteriormente, realização de trabalho mecânico. Trabalho mecânico é uma forma de energia que converteu-se em outra forma de energia, energia térmica, que ficou armazenada no corpo. Ó. Aumentou a energia interna dele. Ok? Então é isso daí. Então, trabalho mecânico realizado pelos golpes do martelo. Vamos para o próximo. Questão número 4. No exercício 1, suponha que 100 calorias de calor foram transferidas de A para B. Qual é em joules o valor dessa quantidade de calor? Pessoal, quando a gente está no ensino médio, a gente estuda basicamente 4 unidades de calor. Primeiro eu vou dizer para vocês que a gente vai representar calor pela letra Q. É o que a gente chama de calor sensível, né? Tem também o chamado calor latente, tem calor específico. Calor latente é comum a gente simbolizar por L, calor específico por Czinho.
Mas esse calor que a gente está estudando aqui, esse calor que, por exemplo, quando você pega uma água, coloca no fogão, né? O calor que ele está recebendo, fazendo a água esquentar, é esse Q aqui, tá bom? Pode chamar de delta Q se quiser também. Quando a água está esfriando, ela está perdendo calor, né? Esse Q vai ser negativo. A gente convenciona assim. Quando a água está esquentando, esse Q vai ser positivo. E nós vamos representar, expressar, né? Representar pela letra Q. Esquece por enquanto esse calor latente, a gente não está trabalhando nessa seção aqui isso, tá bom? Calor específico a gente vai ver no decorrer dos exercícios. E esse calor que a gente chama de calor sensível, ou seja, aquele calor que provoca variação na temperatura. Nós vamos expressá-lo basicamente aqui no ensino médio em quatro, a gente pode expressar em 4 unidades. A gente pode expressar em calorias, vou colocar caloria, é a unidade mais usada para calor. A gente pode expressar em joule, é a mais importante. Não é a mais usada, ela é a mais importante, porque ela é a unidade do Sistema Internacional de Unidades para energia. Lembrando que calor é energia, tá certo? Tem também o quilowatt-hora. Quilowatt-hora é uma unidade de energia também. Quilowatt é potência, tá? Mas quilowatt-hora é energia. Ou watt-hora também, porque quilo é só um múltiplo, uma potência de 10, é um 1000, número 1000. Né? O watt-hora também é unidade de energia. Tem uma outra também que é electron-volt. Eu vou dizer para vocês que agora, nesse momento a gente não vai trabalhar com essas duas aqui não. Vai ser a caloria e o joule. E existe uma relação entre elas. Para você formar uma caloria, são necessários 4,18 joules. Pessoal, por que isso? São conferências que cientistas fazem. Se não me falha a memória, essa relação, ela apareceu aí, né, criada por cientistas, estabelecida por cientistas, na década de 40, né, por volta aí entre 1940 e 1950. Nessa época aí, passou-se a trabalhar dessa forma. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Né? Vamos dizer assim, a passagem de uma unidade para outra, tá bom? Então, olha aqui, ó. Esse exercício, ele está te falando aqui, ó. Suponha que 100 calorias de calor foram transferidas de A para B. Qual é em joules o valor dessa quantidade de calor? Então, a gente já sabe, ó, que uma caloria é 4,18 joules. Eu quero 100 calorias, isso é X, né? Regra de 3. Eu vou multiplicar isso aqui. Eu posso até pensar sempre assim, ó, de calorias para joules, né? Eu multiplico, ou seja, da maior para menor. Calorias é mais do que joule, é 4,18 joules. Da maior para menor, eu multiplico, tá certo? Multiplicar lá, x vezes 1 é x, ó. X vezes 1 é x. 100 vezes 4,18. Multipliquei invertido. Regra de 3 simples, direta. Bom, então isso aqui vai dar x. Aqui é só andar duas casas com a vírgula. Você está multiplicando por 100. Então vai dar 418 joules. Esses 3 pontinhos aqui, ó, a gente pode entender aí na matemática como então, tá? Então, para separar, né, um termo do outro, para ficar organizado. Letra B. Suponha que o trabalho total realizado pelo martelo sobre o bloco de chumbo no exercício anterior tenha sido de 836 joules. Qual a quantidade de calor em calorias que deveria ser fornecida ao chumbo para provocar nele a mesma elevação de temperatura? Gente, esse daqui é o contrário. Aqui agora ele está pedindo para a gente passar de joules para calorias, do menor para o maior. Então vou dividir. É só eu dividir 836 por 4,18. A gente vê isso, olha, na regrinha de 3, ó. Uma caloria, 4,18 joules. É comum a gente ver em alguns locais aí, né? Em alguns exercícios, Enem, vestibulares, enfim. Uma caloria como sendo 4,2. Eles fazem essa aproximação, tá? Não tem problema. 4,18, 4,2, 4,20, tá certo? Já havia aproximação aí até de uma caloria igual a 4 joules. Pode acontecer, tá bom? Então, multiplicando invertido, ó. X vezes 4,18, ó. Tá aqui, ó. Igual 836 vezes 1. Esse 4,18, ó, eu vou passar ele para o lado de cá, ó, dividindo. Então, vai ficar 836 dividido, que é uma barrinha, uma fração, né? Por 4,18. Isso vai me dar aproximadamente 200 calorias.
Só por curiosidade, eu vou pegar aqui uma calculadora para dividir ela, ó. 836 dividido por 4,18. Olha lá, ó. Deu 200 exato. Achei que ia dar aproximado 200 certinho. Isso mesmo. Eu pensei que dava aproximado aí 199,99. Não, deu 200 certinho. Pessoal, pensei aqui nisso aqui agora. Vamos para número 5. Na página 63. A questão número 5 está assim. Considere duas barras, sendo uma de metal e a outra de madeira. Uma das extremidades de cada barra é introduzida em uma fornalha. Você conseguiria ficar segurando por muito tempo a outra extremidade da barra de metal? Explique. Eu vou dar uma paradinha aqui também, abrir um parênteses aqui para a gente explicar o que a gente vai ver nesta sessão de exercícios. Aí no número 5, número 6, nós vimos que calor é uma forma de energia que se transfere de um objeto para outro, devido à diferença de temperatura entre eles. Energia que se transfere. Energia que se transfere. Essa transferência ela pode acontecer de três maneiras: por condução, por convecção e por radiação. Irradiação ou radiação. Eu vou repetir: condução, convecção e radiação. A condução e a convecção é necessário a existência de matéria. Tem que ter matéria. A convecção, a radiação não. A radiação, embora ela também acontece onde tem matéria, mas a radiação ela ocorre onde não tem matéria. Um exemplo é o calor que vem do Sol, ele se propaga por irradiação até a Terra. Né? Eu posso falar irradiação, né? I e dois R's no início, ou eu posso falar radiação, né? Que é o R, simplesmente. Tanto faz. Então, esse processo de transferência de calor, ele acontece no vácuo, irradiação, né? Que eu falei do Sol para a Terra. Ok, pessoal? E condução e convecção necessita de matéria. Eu vou dizer para vocês que a convecção ela não acontece em materiais sólidos, em matéria sólida, somente em fluidos. O que são fluidos? Gases, né, como o ar atmosférico, por exemplo, e líquidos, como a água. Então, a convecção somente em gases e líquidos, ou seja, nos fluidos. A condução acontece em fluidos, acontece em materiais sólidos, tá certo? E a radiação, ela acontece nos três estados, sólido, líquido e gasoso, tá certo? E também onde não existe matéria. Bom, aí está te falando, você conseguiria segurar por muito tempo a outra extremidade de uma barra, da barra de metal, né? Caso você coloque a outra extremidade numa fornalha, né? A barra de metal, vou colocar ela no fogo e eu vou ficar segurando aqui. Eu não vou conseguir segurar por muito tempo, porque o calor ele vai se propagar por condução. É um material sólido, você já pode descartar a convecção, né? Acontece radiação? Pode até acontecer, mas num percentual bem pequeno. A maioria aqui, vamos dizer, o maior percentual de transferência de calor vai se dar por condução. Condução, gente, é o seguinte, olha aqui, ó. Vou colocar aqui uma barrinha aqui, olha lá, ó. E nós vamos imaginar que essa barrinha ela está lotadinha de partículas, de átomos, tá certo? Ó? E esses átomos, aí você vai esquentar aqui, ó, colocar numa fornalha aqui, ó, tá vendo? Ó? Então você vai ceder energia, oferecer energia para cá, lá, tá vendo? Ó? E essas partículas vão ficar agitadas. Então essa daqui vai ficar agitada e vai agitar a que está do lado, que por sua vez vai agitar a que está do lado, né? Agitando as partículas que estão do lado, o calor vai se propagando, né? Então a pessoa que vai, né, segurando, não sei desenhar, viu gente, que é a mão da pessoa, vai segurar aqui, a pessoa vai queimar a mão, né? O calor vai se transferindo até chegar na mão da pessoa. Ela não vai aguentar segurar por muito tempo, né? Porque essa energia vai só aumentando, só aumentando, só aumentando, e a temperatura vai só aumentando, a pessoa não vai suportar, tá certo? Esse processo de transferência de calor, de partículas vibrando, é condução, ok? Olha lá, na extremidade da barra, né? A extremidade da barra se aquecerá porque o metal é bom condutor de calor. Não estou conseguindo aqui, peraí. Opa. A letra B está assim, olha lá.
Por que seria possível segurar a extremidade livre da barra de madeira durante um tempo maior? Porque a madeira, diferentemente do metal, ela não conduz bem o calor, né? Então é um bom isolante térmico. Ela não conduz bem o calor. Está ali, ó. Aquela vibração de partícula para partícula, ela não acontece com tanta eficiência como acontece num material que seja metal, né? Por exemplo. Bom, próximo aí. Número 6. Uma pessoa afirma que seu agasalho é de boa qualidade, porque impede que o frio passe através dele. Esta afirmativa é correta? Aonde está o erro, pessoal? Ela é incorreta, porque frio não passa. Frio não passa. Esse negócio de frio é um verbete popular, não é nem científico, né? Então nós vimos que o que um objeto, um corpo perde é calor. Então vamos imaginar meu corpo e o ar atmosférico. Estou a 36 graus Celsius. Vamos pressupor que o ar que está em torno de mim aqui esteja a 20 graus Celsius, temperatura ambiente. Eu estou mais quente do que o ar. Então eu vou estar perdendo energia, né? Parte da minha energia interna está indo para o ar. Essa fluência, né, vamos dizer assim, de energia do meu corpo para o ar, que é o calor. Então, olha, calor sendo transferido para o ar, né? Se isso acontecer com uma certa rapidez, que é o que a gente chama de frio. Então, o que é frio? Né? É a gente perder energia para o ar em forma de calor, tá? Perder calor, né? A gente pode falar assim, né? Para o ar atmosférico, né? Aonde a gente estiver em contato. Pode ser dentro d'água, pode ser para o ar atmosférico. Aí vai dar aquela sensação do que a gente chama aí, né, popularmente, de frio. Então, frio é perder essa energia rapidamente. Aí quando você veste um agasalho, o agasalho não te aquece, ele não é fonte de energia. Um agasalho, ele simplesmente bloqueia, né, essa fluência, ele retarda essa fluidez, diminui essa fluidez. A lã, por exemplo, ela faz isso com eficiência, ela é um ótimo isolante térmico, tá certo? Então é isso que acontece. Bom, então tá lá, ó. Não, a maneira correta de dizer seria: o agasalho impede que o calor, que é a energia que está transitando, né, seja transferido do corpo da pessoa para o exterior. Isso não acontece assim integralmente, né? Ainda, por mais perfeito que seja um agasalho, a gente ainda vai estar sempre, né, mesmo que seja de forma bem lenta, perdendo energia para o meio ambiente, né, para o meio exterior. Próximo. Um menino descalço em uma sala com piso cerâmico coloca seu pé esquerdo diretamente sobre o piso e seu pé direito sobre um tapete. O tapete e o piso estão a uma mesma temperatura. Em qual dos dois pés o menino terá maior sensação de frio? Então repare, ó, o piso e o tapete estão na mesma temperatura. Mas a sensação de frio que o garotinho vai sentir vai ser no pé esquerdo, né? Parece que vai estar mais frio. Por quê? Porque o piso cerâmico ele é constituído de um material que conduz melhor o calor do que o material do tapete. Então, vai fluir calor do corpo do menino para os dois objetos, para o tapete e para o piso cerâmico. Mas vai fluir mais rápido para o piso cerâmico, ele conduz melhor o calor. Lembra? Fluir mais rápido dá a sensação de frio, né? Então, ele vai sentir um friozinho, vamos dizer assim, no pé esquerdo, vamos dizer assim, mais intenso, né? Um frio mais intenso do que pisar aqui no tapete. Ok, pessoal? Então tá aí. A resposta é no pé esquerdo, pois o piso cerâmico é melhor condutor de calor. Próximo. Quando estamos próximos a um forno muito aquecido, a quantidade de calor que recebemos por condução e convecção é relativamente pequena. Entretanto, sentimos que estamos recebendo uma grande quantidade de calor. Condução, convecção. O que sobrou? Radiação. Eu não falei para vocês de convecção ainda, mas quando se fala em convecção, acontece nos fluidos, né? Por exemplo, água, ar. E a gente pode pensar, por exemplo, em densidade. Tudo que é quente é menos denso. O que é menos denso sobe. Tudo que é frio é mais denso, desce. Então a gente vai ter sempre, né, correntes fluídicas, né, de líquidos, de gases, subindo e descendo. O que a gente chama de correntes de convecção.
é o que acontece dentro da nossa geladeira, é o que acontece no ar atmosférico diariamente, né? Os ventos surgem assim, deslocamento de grandes massas de ar devido à diferença de temperatura entre eles. É claro que vento não é só isso, assim, né? A convecção propriamente. Existem outras questões, como pressão atmosférica, enfim, tem outros fatores envolvidos, umidade do ar, pressão atmosférica, mas a convecção também contribui para a formação de ventos aí no nosso dia a dia, tá certo? O urubu, por exemplo, ele ganha altura, eu já disse isso em sala de aula para vocês, sem bater asa, porque ele aproveita, né, a ascendência das correntes de convecção, ar quente subindo. Aí ele, né, paira, abre as asas e paira naquelas correntes de convecção e vai ganhando altura. Ar-condicionado é colocado em cima, né, no local mais acima de um ambiente, porque o ar frio desce. Se você colocar o ar quente sobe. Se você colocasse esse ar-condicionado embaixo, ia esfriar só a parte de baixo, e ar frio não sobe. Então você não ia ter um ambiente todo refrigerado. Bom, então aqui, olha lá, o que está acontecendo aqui é a radiação, tá? Tá acontecendo condução? Tá, tem ar aqui, ó. Onde tem matéria acontece condução. Tá acontecendo convecção? Tem ar aqui, ó. A convecção acontece no ar, é um fluido. Mas acontece pouco em comparação com a radiação. Então a pessoa vai sentir um calor aqui, ó, próximo ao forno. Esse calor que ela sente, ele está se propagando, ele está se transferindo aqui, ó lá, basicamente por radiação, né? Aqui a radiação, ó, acontecendo no ar, ó. Bom, então a maior parte de calor é transferida por radiação. Letra B. Dois automóveis, um claro e outro escuro, permanecem estacionados ao sol durante um certo tempo. Qual dos dois você acha que se aquecerá mais? Pessoal, o escuro. Cores escuras, preto, por exemplo, ele tem uma, vamos dizer assim, propriedade de absorver as radiações. Preta é por causa disso. Preta é quando absorve todas as radiações. Né? Cores são radiações visíveis, que formam a luz. Né? As cores, elas não estão nos materiais que a gente enxerga aí. A cor é uma onda que vibra e atinge aí os nossos sensores aí, né? Os cones, nossos bastonetes, enfim. E a gente entende como cor. Cores são frequências, é onda propagando. O preto são, vamos dizer assim, a absorção de todas essas frequências, de toda essa, vamos dizer, energia. E o branco é bater e voltar, é a reflexão de todas essas cores. Quando absorve tudo, é preto. Quando reflete tudo, é branco. Tá certo? Então, qual dos dois vai aquecer mais? Se ele está absorvendo energia, né, essa energia vai virar energia térmica. É o preto. Por isso que em dias, vamos dizer assim, muito ensolarados, é recomendável que usamos aí no dia a dia, né, roupas claras. Por causa dessa absorção, né? O preto absorve mais. Tá certo? Então, o escuro, porque absorve maior radiação térmica solar. Próximo. Página 69. Um bloco metálico está inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius, recebendo uma quantidade de calor, né, ΔQ, igual a 330 calorias. Sua temperatura se eleva para 50 graus Celsius. Ele está querendo aqui, pessoal, acho que faltou eu escrever aqui, ele está pedindo para a gente calcular a capacidade térmica. Esse Czão aqui, olha lá. Capacidade térmica. Capacidade térmica é você dividir, né, relacionar calor com temperatura. Dividir a quantidade de calor que o corpo recebe pela variação da temperatura que ele sofreu. Então, essa quantidade de calor que o corpo está recebendo aqui, olha lá, ó, é 330 calorias. E ele está elevando sua temperatura de 20 para 50. Né? Não vai ser nem o 20 nem o 50, é a variação. 50 menos 20, ó, que dá 30. Então, essa capacidade térmica, eu vou dividir a variação de calor pela variação de temperatura. Fazendo esse cálculo, 330 por 30, eu vou ter 11 calorias por grau Celsius. Como é que se explica isso? Ó? É o que ele está te pedindo na letra B. O que significa 11 calorias por grau Celsius? Dizer com as nossas palavras. Só olhar aqui na unidade. Ó. Calorias por grau Celsius. Significa que, olha, quantas calorias você tem? 11 calorias. E grau Celsius? 1. Né, ó. 1 grau Celsius, 11 calorias. Então, para cada 1 grau Celsius... Né? Quando a temperatura ela vai aumentar em 1 grau Celsius, você precisa oferecer de calor para o corpo 11 calorias.
Então o corpo ele recebe 11 calorias, ele aumenta a temperatura em 1 grau Celsius. Recebe mais 11 calorias, aumenta mais outro grau Celsius. Recebe mais 11 calorias, recebe mais 1 grau Celsius. Né? Então de 20 para 50, em 30 graus Celsius, vai dar um total de 330 calorias que ele recebeu. Tá certo? Então, para cada, olha lá, devemos fornecer ao bloco 11 calorias para cada 1 grau Celsius, né, de elevação de temperatura. Bom, vamos para o próximo. Número 11. Suponha que dois blocos A e B, ambos de zinco, tenham massas MA e MB, tais que MA maior que MB. Bloco A de zinco ele é mais massivo do que o bloco B de zinco. Os dois são do mesmo materiais. Bom, calor específico de A é maior ou menor ou igual de B. Vamos entender primeiro o que é calor específico. A gente vai simbolizar calor específico por esse Czinho aqui, ó, C minúsculo. E quando eu colocar um C maiúsculo, é capacidade térmica, tá certo? Czinho, calor específico. C maiúsculo, capacidade térmica. Q, calor sensível, aquele que provoca variação na temperatura, tá certo? Capacidade térmica, calor sensível, calor específico. Mas o que interessa para a gente aqui agora é o calor específico. Deixa eu só apagar toda a tinta aqui e voltar aqui. Vou adiantar a resposta não. Bom, então é o seguinte, o que é calor específico? Se eu falar para você assim, ó, o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Se eu falar para você assim, ó, o calor específico da areia, eu vou chutar um valor aqui, acho que é bem próximo disso, é 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. Eu estou te dizendo o seguinte, que para eu pegar 1 grama de água e fazer com que esse 1 grama de água eleve sua temperatura em 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer para esse 1 grama de água 1 caloria de calor. Se eu fizer isso com areia, se eu pegar 1 grama de areia, olha lá, e querer que a temperatura eleve em 1 grau Celsius, a areia tem que receber 0,5 calorias. Tá vendo? A areia tem que receber menos para esquentar na mesma quantidade que a água esquenta. Então o calor específico da areia é menor que o calor específico da água. Até vou dizer para vocês que a água, ela é, se não for a que tem o calor específico maior, é dos maiores. O que a gente, nos exercícios que a gente faz, a gente está sempre trabalhando com a água como sendo o maior valor de calor específico. E isso tem algumas implicações aí no dia a dia, na natureza, né? Uma série de situações que acontecem na natureza se deve a esse alto valor de calor específico da água. Estou te dizendo que 1 é o maior valor de calor específico para uma substância, né? Das que a gente mais vai usar aqui. Todos os outros valores de calor específico vão ser menores. E esses valores de calor específico já foram calculados em laboratórios e tabelados. A gente acha nos livros, né, na internet, né, vários valores de calores específicos em calorias por grama vezes graus Celsius, né? Pode aparecer também em joule por quilograma vezes Kelvin. Pode acontecer assim também, em outras unidades. Mas a mais usada é essa daí. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Uma substância, quanto maior for o calor específico dela, na prática, ela demora mais para esquentar e demora mais para esfriar. E quanto menor é o calor específico dela, ela esquenta mais rápido e esfria mais rápido. Por isso que no deserto, durante o dia, é muito quente e à noite é muito frio, porque a areia ela tem um calor específico baixo. O deserto é cheio de areia. Durante o dia ela aquece muito rápido, mas à noite ela perde essa energia muito rápido, né? Por isso que você pega na praia, por exemplo, o sol aquece o litoral lá, né? Igualmente a areia e a água. Porém a areia, né, lá na praia, ela recebe mais energia mais rapidamente do que a água. Recebe mais rapidamente. Quando é de noite, ela perde mais rapidamente do que a água. Então, durante o dia, a areia está mais quente do que a água. De noite, a água está mais quente do que a areia. Tá certo? Bom, isso é calor específico, pessoal. Quantidade de calor necessária para que 1 grama da substância sofra uma elevação de 1 grau Celsius.
Bom, o calor específico de A é maior, menor ou igual ao de B. Eu vou dizer para você que o calor específico é uma característica da substância. Se você tiver uma gotinha de água, um oceano de água, o calor específico é o mesmo. Você só altera o calor específico se você trocar a substância. Água, areia, né, alumínio, ferro. Mas se eu pegar, por exemplo, 1 grama de ferro, né, 1 tonelada de ferro, o calor específico é o mesmo. Ok? Capacidade térmica deles vão ser diferentes. Em outras palavras, calor específico não depende da massa. A capacidade térmica depende. Tá certo? Depende da quantidade, depende da massa. A capacidade térmica, calor específico não. Então ele está falando, o calor específico de A é maior, menor ou igual ao de B. São ambos de zinco, olha lá. Então, por isso que é igual, né? Os blocos são constituídos do mesmo material. No caso aqui, zinco, ó. Mesmo a massa de A sendo maior que a de B, eles vão ter diferentes capacidades térmicas. Lembra a capacidade térmica? É o calor pela temperatura. Capacidade que um corpo tem, né, de receber calor. Isso é capacidade térmica, tá certo? Aí ele vai te perguntar, ó, a capacidade térmica, aquele Czão, né, de A é maior, menor ou igual a de B? Aí é maior, né? Por quê? Porque a massa é maior, ó. Olha lá, ó. Quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Capacidade térmica é esse Czão, ó. O calor específico para as duas vão ser iguais. Por isso que eu coloquei de vermelhinho aqui, ó. E de azul que está variando, ó. Quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Estão em proporção direta, ó. Aumentou a massa, aumenta a capacidade térmica. Tá vendo? Então a capacidade térmica de A é maior. Letra C. Se A e B sofrerem o mesmo abaixamento de temperatura, qual deles liberará maior quantidade de calor? O que tem maior capacidade térmica. Então tá aqui, ó, o bloco A, pois tem maior capacidade térmica. Sempre aquele que tem maior capacidade térmica liberará maior quantidade de calor. Sempre o que tem maior capacidade térmica será aquele que vai liberar maior quantidade de calor, ok? Capacidade térmica, capacidade que um corpo tem de receber ou de liberar calor, tá certo? Calor específico, né? Quantidade de calor que um corpo precisa receber para que 1 grama, né, eleve sua temperatura em 1 grau Celsius, né, de uma substância, tá certo, gente? Então tá aí. Bom, aqui só para lembrar, a capacidade térmica, ó, é o calor sensível dividido pela temperatura, tá certo? Então você vai sofrer o mesmo abaixamento de temperatura, lá, ó, coloquei de vermelhinho, que não vai mudar. Então quem é que vai liberar maior quantidade de calor? Né? Aquele que tem maior capacidade térmica. Olha lá, maior quantidade de calor, maior capacidade térmica, proporção direta. Tá vendo? Matemática me mostra isso aqui também. Vamos para a próxima. Imagine duas conchas de sopa de massas iguais. Para ir ilustrando, eu vou pegar aqui 2 lápis aqui. Vamos imaginar que esses lápis aqui sejam essas conchas aí, com o mesmo formato, uma de alumínio e outra de ferro. Então possuem calores específicos diferentes, porque são substâncias diferentes. Ambas são mergulhadas em água em ebulição, água fervendo. Então tem uma vasilha aqui de água, vou mergulhar as duas e deixar ali um tempo, né, para esterilizar, para matar bactéria. Está falando aqui, olha lá. Ambas são mergulhadas em água em ebulição, na qual são deixadas por alguns minutos para serem esterilizadas, né, para tirar vermes ali. Em seguida, são retiradas e a gente vai passar para outros ambientes e colocadas em recipientes contendo a mesma quantidade de água à temperatura ambiente para serem resfriadas. Águas frias, a água que está aqui na temperatura aqui agora. Você vai tirar 2 conchas que recebeu energia, né? Então elas possuem calores específicos diferentes, porque são de materiais diferentes. Então uma, obviamente, recebeu mais energia do que a outra, né? A que tem um calor específico maior demorou mais para receber energia e vai demorar mais para liberar essa energia. Aonde você colocar ela, aquela água fria vai demorar mais, vai esquentar mais, porque ela vai ficar mais tempo ali esquentando. É o que ele vai te perguntar. Quer ver? Ó? Aqui está a tabela, só para a gente saber dos valores dos calores específicos, saber quem tem um calor específico maior. No caso aqui, ó, o alumínio é 0. Vamos pegar só aqui, ó.
Não precisa pegar os dois não. Só que dá para ver, ó, de calorias por grama vezes grau Celsius, que é a mais usada, tá? A unidade mais usada. A do alumínio é 0,22, o ferro é 0,11. Então, quem tem maior calor específico? O alumínio. Quem tem menor calor específico? O ferro. O que isso significa? Significa quando você coloca os dois na água fervendo, o alumínio ele aquece mais lentamente do que o ferro. Quando você mergulhar os dois em duas vasilhas de água, o alumínio demora mais para entregar aquela energia que ele recebeu lá na água fervendo para aquela água fria. Tá certo? Bom, então aquela água aqui, ó, que tem a concha de alumínio, vai esquentar mais, porque vai ficar mais tempo ali aquecendo, tá bom? Bom, olha lá, ó. Em quais recipientes inicialmente a temperatura ambiente, a temperatura da água se elevará mais? Eu acabei de falar, o alumínio. Por quê? Porque tem calor específico maior. Demora mais tempo para perder aquele calor que ele recebeu ali. Então, ele vai ficar ali mais tempo esquentando. Depois de um determinado tempo, a concha de ferro está fria e a concha de alumínio está quentinha ainda, né? Por ele ter um calor específico maior. Então, a resposta aí é o alumínio, porque tem maior calor específico. Vamos para a próxima, letra B. Explique sua resposta com base nos valores de calor específico dos dois metais, né? Eu não sei se esse exercício aqui eu peguei, né, tirei igual está aí no livro, se ele quis dizer a capacidade térmica, né? Porque calor específico a gente acabou de explicar. A gente viu aí do... Então eu creio aqui que a resposta ela é embasada aí em conceitos de capacidade térmica. E a gente pode relacionar capacidade térmica com calor específico, né? Olha lá, as massas das conchas são idênticas. Ele falou isso no exercício. E os calores específicos do alumínio é maior que o do ferro, né? Bom, olha aqui a formulazinha da capacidade térmica, ó. É a massa vezes o calor específico. Repare que eu botei de vermelho aqui, ó, porque a massa para os dois são iguais. O que é diferente é o calor específico, ó. Então, quem tem o calor específico maior terá uma capacidade térmica maior. Quem tem o calor específico menor terá uma capacidade térmica menor. Ele está aqui, ó, explique sua resposta com base nos valores de calor específico. Não é não, tá? É de capacidade térmica, porque calor específico a gente explicou na letra A. Creio que a intenção foi essa aí do autor na hora de fazer isso daí, tá bom? Então vamos para o número 13. Um bloco de cobre de massa M igual a 200 gramas é aquecido de 30 graus Celsius até 80 graus Celsius. Aí ele quer saber qual a quantidade de calor que foi cedida ao bloco. Pessoal, eu vou anotar aqui os dados, ó. A massa é 200 gramas. Tem que tomar muito cuidado com as unidades, tá? A variação da temperatura é a final menos inicial, né? 80 menos 30. Não é a maior menos a menor, não. Final menos inicial. Aqui, né, o final é maior que a inicial. Então, coincidiu. 80 menos 30, que deu 50 graus Celsius. Ele quer a quantidade de calor. Esse valor aqui, ó, ele é consultado na tabela, tá? Aí no livro aí tem essa tabelinha, o calor específico do cobre. Ele vale 0,094 calorias por grama vezes graus Celsius. Para mim usar esse valor, 0,094, massa tem que estar em grama. Olha lá, ó, está, ó. Temperatura tem que estar em graus Celsius, ó. Está, ó. E eu vou achar essa quantidade de calor aqui em calorias, ó. Nesta equação, ó. Delta Q igual a mczinho delta T. Tá vendo, ó? A equação fundamental da calorimetria. Então é só substituir, até que destaquei de azul que a gente está procurando, ó. A massa é 200, o calor específico é 0,094, a variação da temperatura é 50. Se eu efetuar essa multiplicação, eu vou achar 940 calorias. Letra B. Se fornecermos ao bloco 186 calorias de calor, de quanto se elevará a sua temperatura? Então os dados todos são praticamente os mesmos, só vai mudar aqui, ó, a quantidade de calor. Né? Não vai ser aquele 940 que a gente achou, mudou, né, a quantidade de calor. Então vai ter uma outra variação de temperatura, que é o que ele está te pedindo. Ó. Então ele quer, qual vai ser a temperatura? A quantidade de calor é 186, a massa é 200, igual do outro, o calor específico é igual do outro. Aí, olha lá, ó, eu vou trabalhar com a mesma equação, porém agora eu vou achar o ΔT, ó. Esse ΔT que eu quero. Ó. Então eu vou substituir, ó. O calor é 186, a massa é 200, calor específico 0,094.
0,94. Eu vou dividir 186 por esse produto, né? Então vai ficar, ó, 186, isso aqui vai dar 18,8. Acho legal aqui, pessoal, para a gente fazer essa conta bem bacana. A gente faz até na calculadora para mostrar essa aproximação que eu vou fazer, tá? Mas se eu aproximar aqui 18,6, olha lá, fica interessante, vai dar 10, tá certo? Ó, dividindo 186 por 18,6 dá 10. Então, se eu escrever aqui 10 graus Celsius, é porque eu aproximei, ó, 18,8 para 18,6. Posso fazer isso, tá? Num concurso é bom a gente ter essas saídas. Porque se você for dividir 186 por 18,8, você vai ter um trabalhozinho aí na matemática para fazer isso, tá? E você vai perder tempo. Olha lá, ó, só para a gente ver aqui, olha lá, 186 dividido por 18,8. Olha lá, ó, vai dar bem próximo de 10, ó, 9,89, né? Aí você pode fazer essa divisão, mas chegar nisso aqui, ó, ia dar um contarel aqui, a gente ia ficar um tempão fazendo o cálculo. Se aproximar 18,8 para 18,6, a gente já chega nessa aproximação que eu posso fazer tranquilamente, ok? Próximo, acabou, né? Pessoal, então, em suma, o que a gente fez? Né? Eu falei para vocês, comecei falando aí do calórico, falei do calor como forma de energia, falei das transferências de calor por condução, convecção e radiação. Disse para vocês que nessas transferências, condução e convecção necessita de matéria, radiação não. Falei para você que a convecção é deslocamento de matérias fluídicas, como o ar e, por exemplo, a água, líquidos e gases, né? Falei para vocês depois de calor específico e capacidade térmica e da equação fundamental da calorimetria. Vimos aí que a capacidade térmica é você dividir o calor sensível pela temperatura. Vimos que a equação da calorimetria é você multiplicar a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, tá certo? Vimos que calor específico ele é tabelado, ele depende da substância, né? Se você troca a substância, você troca o valor de calor específico. A capacidade térmica, ela depende da massa, o calor específico não, né? Pode ser a quantidade que for, se for a mesma substância, o calor específico é o mesmo. Ok, pessoal? Nossa prova, ela vai ficar em torno disso, tá certo? E aí eu desejo a vocês aí tudo de bom, né? Vou encerrar o vídeo aqui, esperando vocês no próximo vídeo, vamos terminar dessa forma. E até a próxima, se Deus quiser.